Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cláudio e essa é mais uma aula do nosso curso de Programação Web. Na aula anterior, nós falamos sobre a utilização de listas, listas não ordenadas, listas ordenadas e listas de definição. Para a aula de hoje, nós vamos estudar tabelas, um assunto que já foi abordado no curso anteriormente, mas não com tanta profundidade. Então hoje nós vamos pegar tabelas e vamos entender os atributos que ela possui. Mas antes da gente começar, quero pedir para que você deixe sua contribuição no canal. Isso é muito simples, basta você deixar o seu like, você fazer o compartilhamento desse vídeo nas redes sociais, lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, realizar a sua inscrição e ativar o sininho de notificações para você receber todas as novidades do canal. Fazendo isso, você contribui com o nosso canal e nos permite trazer mais aulas como essa. Então vamos falar sobre tabela, que é um recurso dos mais antigos dentro do HTML e que já foi muito utilizado por profissionais na criação dos layouts, para você criar e organizar a estrutura do site. Isso mesmo, tabela que era utilizada antigamente para você montar o layout do site. Você falava, eu queria um site com uma coluna à esquerda, nessa coluna eu queria colocar, por exemplo, uns banners, umas imagens. Então isso era feito através de tabela. Só que hoje em dia isso não é mais recomendado, né? Não se deve utilizar mais tabela para estruturar o layout do site hoje em dia. O ideal é que a gente utilize divs com CSS, né? Você criar divisórios no site e através do CSS você configurar como essas divisórias vão funcionar. Algo que nós dominaremos no decorrer desse curso. E a gente utiliza tabelas apenas para exibir dados tabulares, pequenas grids, agendas, calendários, desde que sejam pequenos, para não comprometer o desempenho do site. Aí você destaca essa informação aí no seu caderno. Tabelas extensas aumentam o tempo de carregamento do site. E uma das coisas que não é legal é um site lento, um site pesado. Isso faz com que pessoas deixem de acessar o site, isso faz com que o seu ranqueamento no Google caia. Então, desempenho é fundamental, tudo bem? A gente utiliza a tabela também quando a gente quer receber informações do banco de dados, mas isso é outra história. Então vamos conhecer as tags. Já apresentei para vocês na aula anterior, aliás, em algumas aulas anteriores, que table é a tag para você criar toda a tabela, e que toda tabela deve ser inicializada com table e também encerrada com table, certo? E que dentro da table, ou seja, dentro da sua tabela, você tem que ter a tag tr, que é table raw, que ela demarca cada linha. Se você quiser fazer 10 linhas, então dentro da tag table você tem que colocar 10 tags tr. Você tem também que ter a tag table data, né, a tag td aí, que demarca as células de uma tabela. Ela deve ficar sempre entre as tags de linha tr e tr. Então, a TD ela funciona como se fosse uma coluna. Só que essa coluna ela vai criar, ela só cria a coluna dentro da linha. Então o TD no caso funciona exatamente como a célula que a gente conhece lá do Excel. E temos o TH. O TH é o Table Head, que é o mesmo que o TD, só que ele define um título para a tabela. Ela pode estar em qualquer célula. A diferença entre TD e TH é que o TH ela coloca o último em negrito, coloca realmente como se fosse um cabeçalho. Tudo bem? Esse aqui é só uma revisão, já tinha falado para vocês em momentos anteriores do nosso curso. Agora vamos entender os atributos, porque é isso que eu ainda não falei. Então, um atributo que nós temos para a tabela é o atributo BGColor. O atributo BGColor, ele define a cor de fundo do elemento, que seja, pode ser tabela, pode ser TR, TD, TH, qualquer um dos elementos. Então, eu quero colorir uma tabela inteira, então você vai botar BGColor lá dentro da table. Cláudio, eu quero colorir só a linha, então você pega BGColor e coloca dentro da TR. Cláudio, eu quero colorir só uma célula, pega BGColor e coloca dentro de TD. Outra coisa que a gente pode configurar é border, né, que é a borda. Ela aparece dentro da tag table para definir a espessura da borda. Se não for definida, a tabela aparecerá sem nenhuma borda. Então, quero deixar sem borda. É só não colocar border. Você quer colocar uma borda de algum tamanho? Você define border lá. Nós temos ainda os atributos align e valign, que pode ser utilizado dentro das tags tr, th e td. O align, ele define como o texto será alinhado dentro da linha das células. No caso, se vai ser alinhado à esquerda, ao centro ou à direita. Já o V-Align significa vertical align, ou seja, alinhamento vertical. E ela diz se o alinhamento vai ser ao topo, ao meio ou ao rodapé. Temos também aqui um atributo chamado NoWrap. O atributo NoWrap ele evita quebras de linha dentro de uma célula. Sabe quando a gente está lá no Excel que a gente quer quebrar porque a gente não quer que o conteúdo ultrapasse os limites da célula, então a gente vai lá e faz uma quebra de linha? E aí ele vai lá e coloca o texto abaixo. Então o NoWrap impede que isso aconteça, ou seja, ele força o texto a ficar na célula inteira. CallSpan é aplicado em TH ou em TD, ela define a quantidade de colunas dentro de uma mesma célula.
Ele é igualzinho ao mesclar colunas lá do Excel, mesclar células. Quando a gente pega lá, por exemplo, 2, 3 células do Excel e a gente mescla, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com o CoreSpan. E o RowSpan, né, também aplicado ali em TR, define a quantidade de linhas dentro de uma mesma célula, semelhante ao mesclar linhas do Excel, aquele mesclar células que a gente conhece. Temos ainda aqui o width, que é aplicado tanto a table quanto a TH ou TD. Ela define a largura que uma tabela ou célula vai ocupar no elemento. Pode ser em pixel ou em porcentagem. E aí nós temos cell spacing, que é aplicado a table, tá? A tag table, que define o espaço entre cada célula da tabela. Então você vai definir um espaço igual entre cada uma das células da tabela. E temos o cell pairing, que também é aplicado a table e define a distância entre o texto e a borda da célula. Então qual que é a distância que o meu texto vai ter lá do início da célula, lá do final da célula, da parte de cima, da parte de baixo? Isso a gente faz através com cell pairing, tá bem? Bom, então eu sei que aqui tem muitas opções, tem muitos atributos, e é melhor vocês verem o resultado disso na prática, certo? Então, como você pode ver aqui, a gente tem 2 páginas para levar para o Notepad++ hoje. Então vamos copiar aqui. Vamos alinhar aqui a tag table para ficar mais organizado. E tá aqui. Então aqui, só para vocês entenderem, vamos mostrar aqui. Então, vou ter aqui o título tabelas, tá? Crio uma tabela aqui com 312 pixels aqui, com o tipo de borda 2, com o espaçamento da célula aqui de 2, não o cell padding, e o cell spacing 4, que é o espaçamento entre as células, né? Aqui eu estou colocando na primeira linha aqui, ó, né? Criei uma linha, coloquei uma cor nela, uma cor próxima de cinza aqui, se eu não me engano. E aqui eu coloquei o seguinte, ó, que essa célula, ela vai ocupar 4 colunas, tá? Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, coluna mesclada. Vou até mudar, em vez de tabela, eu coloco coluna mesclada. E aqui na linha de baixo eu coloquei 4 tabelas, também com 4 colunas, também usando TH, que vai ser a nossa segunda parte de cabeçalho. E aí depois, né, eu coloquei aqui agora já alguns TDs, onde eu não estou utilizando esse mesclar aqui, né? Não estou usando CoreSpan nem RowSpan. A gente pode até fazer um teste daqui a pouco. Vamos salvar aqui e a gente vai ver o comportamento dessa tabela. Então vamos executar aqui. Então tá aqui, olha só. Então aqui a gente vê claramente a formatação que a gente fez lá, ó. A primeira linha aqui está ocupando 4 colunas, ó, a primeira célula, né? Através do CoreSpan. Aqui produto está aqui, ó, com cabeçalho, negrito centralizado. Está aqui já na segunda linha, nosso cabeçalho. E aqui nós temos mais 2 linhas, né, mouse e teclado, e estamos vendo aqui a distância configurada, né, das células aqui. E aqui nós temos uma configuração interessante. Por exemplo, 150, a gente percebe que está centralizado à esquerda e no topo. Aqui a gente percebe um conteúdo que está alinhado totalmente ao centro. E aqui a gente vê um alinhamento à direita e no rodapé, né? E aqui a gente vê todo mundo alinhado ao centro. Vamos ver isso lá no código. Então observa aqui, ó. Tá vendo? Ó? TD Align Center e o V Align Middle. Tá vendo? Ó? V Align Top. Aqui a gente não disse Align, que por padrão é Left. Aqui Align Right, que é a direita. E V Align Bottom, que é no rodapé. É exatamente aquilo que a gente viu aqui. Tá? Essa configuração aqui. Depois os demais a gente colocou tudo alinhado ao centro. Tá? Então aqui a gente vê claramente o CoreSpan funcionando. Eu vou fazer agora com o RowSpan para que vocês possam ter uma ideia. Então eu vou vir aqui no produto. O TH do produto, vou botar aqui, ó, o atributo RowSpan. Eu vou falar que ele é igual a 2 linhas. Olha só. Percebam que o produto agora ocupa as linhas que está primeiro trimestre e mouse. Como aqui tem uma quarta coluna, ele acaba saindo para fora da tabela aqui, tá? Por questão de configuração. Mas basicamente é isso, ó. Tá vendo? Então você teria que colocar aqui uma quarta coluna aqui no topo. Fazer aqui em cima ter 5 colunas, né, para estar reorganizando aqui. Porque agora ele está ocupando 2 linhas aqui. Então isso é o CoreSpan e o RowSpan. Funciona exatamente como o mesclar que a gente conhece. Tá? Então para você ver, uma tabelinha simples aqui feita com HTML, onde a gente pode formatar. Ah, Cláudio, mas e se eu quiser usar, em vez de cores em hexadecimal, quiser usar cores em inglês? Posso? Pode também. Então, por exemplo, vou colocar aqui ó, um blue. Olha lá, ficou azul. Só que daí você tem que mudar a cor da letra, né? Para poder combinar aqui. Se você colocar, por exemplo, um yellow aqui, funciona também. Olha lá. Então funciona tanto usar as cores de hexadecimal
quanto as cores em inglês que você aprendeu, tá? Quer usar aqui, por exemplo, um tom de cinza? Tá aí, né? Pronto. Então, serve tanto para você usar a formatação em uma linha, quanto numa célula, tá? Como eu tinha falado lá para vocês, ó. Vamos copiar isso daqui. Vamos colocar aqui em um TD qualquer aqui. Só que em vez de silver a gente vai colocar gold. Ó. Então tá aqui, ó. Formatamos apenas a célula. Se quiser formatar a tabela inteira, só colocar aqui. Vou colocar aqui um azul claro. Tá aí, ó. Vou colocar um azul escuro também, ó. Tá vendo? Você pode formatar a tabela inteira utilizando a tag BGColor. Tudo depende do campo onde você quer formatar. Você quer formatar uma linha, você quer formatar uma célula, você quer formatar, por exemplo, a tabela inteira, você vai definindo isso, tá? Então tá aqui, ó. Acho que agora a gente pode aprofundar um pouco mais na tabela, através dos atributos que vocês estão vendo aqui na aula de hoje, né? Você tem aqui tanto, a gente já conhecia as tags, né? Mas agora você está vendo também a importância dos atributos. Aqui da definição de largura, né? Onde eu coloquei aqui, por exemplo, aqui também tem a altura, né? Definir a altura aqui dessa célula, né? Onde está o mouse. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui onde está 70, agora eu vou colocar 170. Aumentar em 100 pixels aqui. Olha lá. Você vê um pequeno ajuste, né, na tabela. Por quê? Porque aqui eu defini uma largura máxima de 312. Eu vou colocar 520 essa tabela e você vai ver a diferença. Ó. Tá vendo? Então já muda bastante, porque eu mudei a largura aqui. Então se eu vim aqui, por exemplo, e colocar que uma dessas tabelas vai ter um pouco mais que a outra, uma das colunas, ó. Tá vendo? Ele vai ajustar tudo para mim. Tá. E se eu vim aqui, por exemplo, aumentar a altura da nossa coluna aqui no caso, eu vou botar aqui, ao invés de 40, eu vou botar 100. Você vem aqui no site, ó, você vai ver, ó, ele vai aumentar a altura da coluna. Então tudo isso você pode fazer com a sua tabela. Você pode aumentar a largura, você pode aumentar a altura, você pode mudar a cor, você pode dizer se ela vai ter um formato de cabeçalho, né, com negrito, centralizado, se ela não vai ter, tudo isso você pode estar definindo. Então aqui ó, você vê literalmente como é que funciona o TH, ó, centralizando e colocando em negrito. E aqui você vê como é que você pode alinhar as coisas dentro da sua célula também, né? Você pode fazer exatamente como aqueles alinhamentos que a gente tem lá no Excel, superior, inferior, centralizado, a gente pode fazer alinhamento centralizado na horizontal e na vertical. Tudo isso você pode fazer utilizando HTML de uma forma bem simples, né? Vamos dar continuidade aqui. Bom, então, como vocês viram aqui, ó, conteúdo da aula de hoje, bem tranquilo. O ideal é que vocês possam praticar aqui, né, usando essas tags, esses atributos no código de vocês. E na próxima aula nós vamos falar sobre caracteres especiais, uma aula muito importante, onde a gente vai estar vendo que muitas vezes algumas coisas quebram nos sites por aí, e aí vocês vão entender. Combinado? Deixem o like de vocês, compartilhem nas redes sociais, façam a inscrição e ativem o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima aula.